Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu querido irmão, querida irmã, graça e paz. Nós estamos vivendo o primeiro domingo da Quaresma, convidados que somos a aprofundar cada vez mais a nossa fé, o nosso compromisso com o Senhor. Vamos ouvir o Santo Evangelho, abrindo-nos à proposta de Cristo sempre mais em nossas vidas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 4, de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse domingo, primeiro domingo da Quaresma, é chamado Domingo da Tentação ou das Tentações, porque nós contemplamos justamente Jesus sendo tentado pelo diabo, tentado para que ceda às investidas do mal. E aí nós somos sobretudo chamados a pensar nas tentações de Jesus, que são também as tentações que nós experimentamos tantas vezes na nossa vida. E assim como ele venceu sobre a força do Espírito, nós também, se nos abrirmos à graça de Deus em nossas vidas, nós poderemos vencer também essas tentações que tentam tantas vezes tirar-nos do rumo, tirar-nos do caminho do seguimento ao Senhor, da vivência do seu projeto. E aí nós podemos refletir que Jesus é exposto a 3 tentações. E são tentações que também nós somos expostos constantemente. A tentação do possuir, do prazer e do poder. Os 3 P's, né? Possuir, prazer e poder. São as tentações de lá e são as tentações de cá. Do tempo de Jesus e do nosso tempo. Elas são constantes, né? E aí nós somos chamados a refletir sobre elas, né? Nós temos aí então a tentação do poder. Quantas pessoas que vivem alienados por essa tentação, se deixam levar por ela, né? Colocando o poder acima da pessoa. E aí nós somos chamados a pensar como superar esta tentação do poder, de querer ser maior do que as outras pessoas, achar que a gente pode ter poder de mando, de autoritarismo sobre os outros, né?
porque a tentação do poder é fazer com que aquilo que seria colocado a serviço se torne um autoritarismo da parte de quem está servindo, se torne uma forma de humilhar as pessoas através daquele cargo que se tem. E aí nós somos chamados a pensar como fazer para superar essa tentação que é tão presente, a tentação do poder. É justamente através do serviço, compreendendo que o poder, ele perde o seu sentido de ser na medida em que ele se torna uma ação para si mesmo. E o poder verdadeiro, não o poder errado, mas o poder verdadeiro, aquele que vem de Deus, é justamente o poder do serviço. Como superar a tentação do poder? É vivendo a experiência do serviço. Depois tem a tentação do prazer, né? De se querer tudo para si, para poder trazer prazeres momentâneos. Como superar este poder, ou desculpe, esta tentação do prazer? É justamente fazendo com que as nossas relações humanas, elas estejam para o bem nosso, sim, mas também aberta para o bem do outro. A tentação do prazer é querer que as relações elas satisfaçam apenas a nós. Na medida em que a gente busca uma relação, um relacionamento com as pessoas, onde a gente os vê em primeiro lugar como irmãos nossos, como companheiros, que devemos caminhar juntos para poder construir juntos o bem, e nós nos colocamos neste caminho da busca do bem comum, aí a gente supera esta tentação do prazer, né? De querer as coisas somente para nós, de querer uma satisfação própria, muitas vezes em detrimento do bem do outro, usando a outra pessoa. Então a superação desta tentação do prazer está justamente em buscar o bem comum, em superar esse hedonismo, esse desejo de uma satisfação para si, mas compreender que o outro é meu irmão e que eu devo buscar sempre o bem comum. Depois nós temos a tentação do possuir. Não é tanto do ter. Ter não é um problema. O problema é o de possuir, de ter a ilusão de que nós possuímos alguma coisa. Porque na verdade, quando se deixa levar por esta tentação, onde os bens materiais tomam um lugar tão importante no coração e na vida da pessoa, o que acontece na verdade é que, pensando que estamos possuindo alguma coisa, nós somos possuídos pelas coisas. Muitas pessoas que vivem marcados por essa tentação não têm tempo para nada, porque sempre estão a serviço de ter e ter mais e possuir mais. E aí muitas vezes são possuídos pelo bem que têm, não têm liberdade diante do bem. Que nós possamos viver a experiência de romper com esta tentação, sobretudo partilhando o que temos para o bem de todos. E uma forma disso acontecer, nós estamos vivendo hoje, segundo domingo do mês, que é o domingo do dízimo, é justamente através da partilha do nosso dízimo, da vivência dessa experiência bonita de utilizar daquilo que temos para servir a igreja e para servir os irmãos e irmãs. Que nós possamos viver este compromisso também de romper com a tentação do possuir, através da vivência de um dízimo verdadeiro, que não seja dar o resto para Deus, mas dar o que é precioso para Deus. Assim como Jesus venceu as tentações, que possamos também vencer as tentações do dia a dia, fazendo com que a nossa vida rompa com essas tentações do prazer, colocando o amor
em primeiro lugar para o bem de todos. Do posso ir partilhando o que temos para servir aos irmãos, e o dízimo é um caminho para isso. E do poder, nos colocando sempre a serviço, reconhecendo que o poder verdadeiro é se colocar a serviço para o bem de todas as pessoas. Que Deus abençoe e guarde a cada um, cada uma. Um bom domingo, uma boa semana. A bênção do Deus rico e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte. Bom domingo.